pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB. E nós vamos fazer uma conversa, sabe? Um bate-papo sobre a nossa segunda fase com foco em direito civil. Então, se você é de outra matéria, a base dessa nossa conversa foi analisar a banca examinadora, tá? A nossa banca examinadora. E é claro, obviamente, fazer algumas reflexões sobre essa banca examinadora. Quando a gente fala de OAB, sabe, gente, a gente precisa sempre observar o que está acontecendo hoje. Então, depois que eu fixei os pontos da banca que eu vou passar para vocês, eu peguei alguns dados do CNJ para saber quais ações que mais foram feitas, né, durante esse momento de pandemia e que batem necessariamente com o que eu acabei extraindo da banca. Então, assim, aqui agora é uma conversa tranquila, tá? Você não precisa, não é uma revisão para você fazer agora, para você abrir seu Vademécum. Eu quero que você escute e reflita junto comigo. Acho que esse é o ideal. Eu achei interessante porque chegou meu Vademécum novo ontem e eu comecei a mexer nele, né, para fazer as minhas deduções que eu vou falar agora com vocês. E é muito engraçado, né? Quando a gente tem um Vademécum que a gente estudou, que eu tenho certeza que você tem, e um Vademécum que acabou de chegar. E aí se comprova aquela teoria minha que Vademécum colado é Vademécum de derrotado. Então ficou na minha mente te dizer, se você estudou com um Vademécum e depois comprou um novo, leve os dois, tá? Você pode levar quantos Vademécums você quiser, tá, gente? Então, por quê, né? Porque o Vademécum que a gente estuda, que a gente utiliza, mexe, dedilha, como eu mesmo digo, ele tem uma mágica, ele tem alguma coisa, ele tá mais maleável. O meu tá totalmente grudado, esse agora que eu vou mexer, que eu comecei a mexer com vocês. Mas de um outro ponto, quando eu comecei a raciocinar com relação às palavras-chave que eu identifiquei, eu e Gisele, né, que podem ser perguntados de acordo com o perfil da banca, eu percebi que existiram modificações que podem cair sim aí na tua prova. Mas eu não tô falando isso para você ficar desesperado, de jeito nenhum. Eu percebi na primeira fase, sabe, gente, fazendo um paralelo, que alguns alunos que não passaram justificaram assim para mim: ah, professora, mas eu não passei porque caiu coisa nova. Mas não é a coisa nova que vai fazer você reprovar, entende? Porque o direito é muito amplo, ainda mais o direito civil. Então tem muita coisa antiga que vai cair do mesmo jeito de sempre. E pode ser que uma coisa ou outra seja novidade, mas não é isso que vai fazer você não ter êxito na prova. Então não fique desesperado com nada disso. O importante, e eu acordei hoje, sabe, gente, com o peito tão apertado, e eu acredito que muita gente tá com o peito apertado, né, porque a gente fica ansioso, porque tá chegando o nosso dia, e toda vez que a gente tem coisas importantes, o nosso corpo, ele fala, né, ele fala com a gente, ele começa a entrar num modo de urgência, de emergência. Então vamos acalmar, vamos respirar e vamos ouvir as coisas que eu tenho para te dizer, tá? Quando eu já fiz alguns apontamentos na minha live de manhã, mas eu vou começar agora e vou fazer junto com você aqui, tá? De repente você tem até um raciocínio diferente. É legal porque segunda fase é raciocínio puro, né? Então vamos falar dos temas primeiro? Bom, gente, o que eu percebi dessa banca? Primeiro, contratos. Então a possibilidade de cair contrato é bem grande, até por conta da atualidade, né? E eu vi aqui contratos relacionados a contrato de adesão, que é o contrato pronto, contrato, a gente chama de contrato formulário, né? E ele, quando eu falo de contrato ponto, contrato
formulário, me leva a outro ponto que engraçado, eu tava com um e-mail de manhã e faltou alguns pontos que eu tinha feito no Word no outro computador. Desses contratos, a gente precisa pensar que durante a pandemia, e aí puxando já o CNJ que eu peguei, a gente teve o quê? Muito inadimplemento contratual. Pessoas que não conseguiram realizar aquele contrato ou pessoas que precisaram de modificação daquele contrato. Quer dizer, eu preciso de um reequilíbrio contratual. E dentro desses contratos de acordo com a banca, eu achei um contrato que se destacou, e eu acho que tem tudo a ver com a pandemia, que é o contrato de prestação de serviço. E quando eu falo de prestação de serviço, eu posso pensar em várias profissões, mas eu também posso pensar no ADV, no advogado, tá? Que é um ponto de OAB que já caiu, inclusive em peça, né, responsabilidade do advogado, e poderia muito que bem cair de novo, e seria muito bom, né, responsabilidade do advogado, que me remete a obrigações, né, tudo isso que eu tô falando com vocês, quando a gente fala de contrato, a gente fala de obrigação, e aí vale, sim, só você fazer um refresh na sua mente, obrigação de meio, obrigação de resultado, né, responsabilidade subjetiva e objetiva, que sempre cai. E aí, um dos pontos dos membros fala muito de coisas relacionadas a bullying. E eu não sei porque aqui nos meus instrumentos mágicos, eu vi muito essa questão de bullying, criança, alguma coisa relacionada à criança, que nos remete necessariamente à família. Mas o que eu vim falar com vocês? Lembrem, primeira coisa, que contrato, eu tenho muita coisa dentro do CC, do meu CC, e tenho muita coisa também dentro do CDC, porque essa banca aqui fala de uma parte de contrato que é o superendividamento. De novo, né? Essa questão de eu estar sempre devendo ou devendo a mais, que é muito atual. E aí, quando eu falo de responsabilidade relacionada ao contrato, eu falo de um ponto que é o direito ao esquecimento. Então eu só queria mostrar para vocês não ficarem tensos e lembrarem que lá no índice das palavrinhas no meu Vademecum, deixa eu achar, meu Vademecum é novo, agora eu não acho nada. Eu tenho a palavra contrato, tá? Eu tenho uma canaleta enorme relacionada a contrato. Então eu não preciso ficar tenso, porque eu vou achar, eventualmente, se um contrato específico cair na minha prova, eu vou encontrar ele por aqui. Assim como eu tenho também o CDC para me auxiliar, né? Se eu analisar se é relação de consumo ou não. Quando eu falo sobre CC, CDC, eu já lembro de uma outra coisa que eu vou colocar aqui nas minhas anotações, que falaram do edital novo da interdisciplinariedade. Vocês lembram disso? Eu até gravei. O que significa? O diálogo das fontes. Então não tenha medo, se você ficar em dúvida e de repente cair numa prova, de embasá-la em CC e CDC. Problema nenhum, tá? Ou numa questão embasar em CC e CDC. E aí eu vou te dar um pulo do gato, que eu sempre fiz, mas eu nunca vi tanta necessidade de repetir. Se eu falo de interdisciplinariedade, é porque o examinador ele quer saber se você tem essa capacidade de juntar várias esferas do direito. E aí eu coloquei aqui aqui na minha marcação, eu nem marquei no final, a Constituição Federal, tá? Eu vou abrir, nossa, meu Vademecum tá duro, gente, é um horror. Do artigo 1º ao 5º, a gente tem um monte de coisa que a gente pode botar em várias peças. Uma delas está no artigo 5º, artigo 1º, inciso 3, que fala da dignidade da pessoa humana. Então, mesmo que de repente não caia no gabarito dignidade da pessoa humana, quando o examinador vê que tu conseguiu conciliar o CC, CPC, eventualmente o CDC com dignidade da pessoa humana, que tá fácil, com certeza a sua nota sobe, tá? Com certeza a sua nota sobe. Então faça isso, porque se tá no edital essa interdisciplinariedade é porque eles estão te dando a autorização para que seja feito isso. Bom, essa primeira parte, então,
Muito legal. Quando a gente falou então de contratos de adesão, inadimplemento contratual ou modificação do contrato, né? Que aí a gente puxa de repente para algo mais amigável, para uma mediação. Prestação de serviços, que eu indiquei aqui e te dei um exemplo como do advogado, né? Relacionado a obrigações, superendividamento, direito ao esquecimento e lembrando da interdisciplinariedade. Bom, vou falar de direito material primeiro, tá, gente? Aí, o que eu achei aqui, de acordo com a banca, é que eu acho, na verdade eu tenho quase certeza absoluta, tá? Lembrando que não é pra te assustar, mas que você vai se virar com o seu vademecum porque todas as respostas estão lá, né? Alguma coisa de posse tem muita chance de cair, tá? Posse, propriedade, uso capião, até porque um dos membros da banca, ele é muito voltado a direito administrativo. E aí, a gente precisa se desesperar? Não, a gente vai procurar posse lá no nosso índice remissivo das palavrinhas e vai ver o que se enquadra com o que dentro da minha construção de tese, tá? Aí já eu falo pra vocês sobre isso quando a gente estiver no direito processual. Então eu acho que alguma coisa de posse vai rolar. Até porque posse, propriedade, até por conta da atualidade que nós estamos vivendo. Que me remete a quê, gente? Que aí são algumas apostas minhas. Essa questão que eu achei no CNJ, né? Que a maioria das ações que aconteceram agora tem muito a ver com direitos humanos. Então fala muito do que? Alimentos. E fala muito dessa questão de moradia. Tá muito forte isso. Questão de moradia. Que tem a ver com posse de propriedade, tá? Legal, esse ponto. Ainda com relação à banca, chances grandes de cair alguma coisa. Olha como tá tudo interrelacionado. Se eu pensar do lado de família, alienação parental, lembrando que a alienação parental pode dar responsabilidade civil. Guarda compartilhada, super interessante. Adoção. Houveram algumas modificações na lei de adoção, vale a pena dar uma olhada. Execução de alimentos, tá chovendo agora na atualidade do Covid. Pensão alimentícia e alimentos gravídicos, faz tempo que alimentos gravídicos não cai, seria muito legal, né? A gente teve uma peça, já que era uma petição inicial, relacionada a alimentos gravídicos, onde a moça namorava o moço e todo mundo conhecia e tal, e ela fica grávida e ela pede. Também ficou batendo em mim, porque foi uma surpresa em duas provas para trás, a questão de violência doméstica, que muitos membros da banca falam, e se a gente puxar para o direito civil, a gente vai em competência lá, a competência de quem sofre violência doméstica, lembrando que pode ser adulto, pode ser criança que sofra violência doméstica também, tá? Que mais que eu separei aqui? Quando eu trato de contratos, necessariamente, como eu falei, já falo de obrigações, me puxa a responsabilidade, que eu já falei, mas só para deixar bem claro essa questão de responsabilidade. E aí me puxa a questões de responsabilidade relacionadas ao meio online, né? Ao online. Exposição, que caiu recentemente, exposição de fotos, xingamentos e bullying que podem acontecer, vingança, que a gente pode puxar assim para o direito civil, por que não? Podemos, tá? Aí, ainda analisando a banca, e puxando para um lado agora mais processual da banca específica, que pode ser motivo de pergunta, eu puxei aqui processo cautelar. Dá arrepio o processo cautelar? / tutela antecipada? Não dá, gente. Não dá. Porque tutela antecipada é algo que a gente sempre espera, né? E é o famoso que a bunda não prejudica, porque às vezes a gente mesmo em dúvida pede tutela antecipada. Da mesma forma que a justiça gratuita. Porque agora na pandemia tá todo mundo sem grana. Então, justiça gratuita, concessão direto, concessão de justiça gratuita. Então, se você tá em dúvida lá no problema, né? Tá com a justiça gratuita.
principalmente se a parte for idoso, principalmente se a parte for criança, principalmente se a parte for grávida. Taca a justiça gratuita, não tenha medo. E aproveitando para falar disso, um aluno me perguntou, e mas eu vou responder porque é sempre igual. Pessoal, a gente tem um proceder na nossa peça, né? Tem um procedimento. Vamos supor que você esqueceu de alguma coisa que você gostaria de botar. Vai que é uma tutela antecipada, por exemplo, hipoteticamente. Se não deu para botar lá no começo, gente, bota no final da peça, mas bota em algum lugar. Ah, esqueci de pedir justiça gratuita. Esqueceu de botar lá no começo da peça, como normalmente a gente faz, ou criar um tópico, bota lá no pedido. O importante é botar. Então não tenha medo, tá? Faz um item e bota. Eu também vi aqui, com relação aos membros da banca ainda, tá? Questões relacionadas à execução civil, tá? E penhora online. Eu não sei porque eu tô achando que eles vão pedir alguma coisa relacionada, e eu já vou ver junto com vocês a esse processo virtual, online, né? O processo que vocês já estão acostumados, né? Eu que sou old school, peguei o processo físico, mas eu acredito piamente que essa prova vai cair alguma coisa relacionada a alguma movimentação processual online, como citação, tá? E a gente vai ver uns artigos aqui que eu achei brand new. Que mais, gente? Eu vi trabalhos e escritas da banca relacionadas a ação monitória, recursos, tá? Celeridade processual. Essa questão de celeridade processual, lembra que a gente pode achar tanto no CPC como na Constituição Federal, lá no artigo 5º. E acreditem, gente, fiquem de olho com relação que pode cair em civil, sim, por que não? A lei relacionadas a questões notariais e registrais, tá? O que me veio em mente e que tá acontecendo em muitas notícias? Nome, mudança de nome, sabe? Antes a gente tinha um processo espinhoso e agora a gente tem uma facilidade com relação à mudança de nome, principalmente a questões relacionadas a transexualidade, por exemplo, né? Ou, enfim, hoje a gente tá... Não sou expert nisso, mas hoje a gente não tá mais focado em homem e mulher, né? É como eu me sinto, como eu me entendo, etc e tal. Então, fica de olho aí em notarial registral. Beleza! Agora, vamos ao segundo bloco. Antes de eu pegar meu vademecum e indicar só algumas coisas pra vocês, tá? Que é uma técnica que eu sempre faço, costuma dar certo. Olhando todas as provas que já caíram, todas as peças que já caíram, né? Eu sempre acho que podem cair peças clássicas, tá? O que são peças clássicas? São petição inicial, apelação, contestação, né? Eu ouvi muita gente perguntando do recurso especial. Não sei, mas nós vamos ter dúvida com relação às peças? Não. E aí eu vou mostrar pra você, de repente você nunca viu. É só a gente fazer a técnica da régua. Como é que é a técnica da régua, professora? A gente vai lá no nosso CPC, porque eu tô falando de direito processual, e ao invés de eu ir nas palavrinhas, eu vou aonde? Eu vou no índice sistemático do sistema do CPC. Peraí, gente, deixa eu abrir aqui, porque, nossa, o meu vademecum tá uma tristeza, assim, sem ser usado. Quando eu chego aqui no índice do sistema, né, do sistema que fica normalmente na frente, a partir exatamente do processo de conhecimento, eu consigo, dedilhando, ver a escadinha processual e posso chegar até, sim, a recurso especial, sem problemas, tá? Mas não sei por que veio na minha mente ação rescisória. Ação rescisória. Ação rescisória é uma petição inicial, tá, gente? É uma petição inicial. Então, fique de olho aí em ação rescisória. Uma ação que eu aposto há muito tempo, né? Que tem tudo a ver com a atualidade, eu sempre repito durante as OABs, é a ação pauliana. Se você não sabe o que é a ação pauliana, vale a pena você procurar, que é quando a fraude contra...
a dilapidação de patrimônio, fraude contra credores, tá? Que pode cair aqui na área civil. E uma ação que eu amo, adoro, idolatro e cai tão pouco na OAB é a contestação. Então, o que eu tenho que ter em mente, gente? Primeiro, 319, meu pastor e nada me faltará. Petição inicial. Se eu não sei fazer alguma peça, eu vou tentar adaptar essa petição inicial, o que a bunda não prejudica. A petição inicial é a peça mais difícil porque ela tem que ser montada. As outras, elas são rebote de alguma coisa. Então é como, imagina, a petição inicial é o saque do tênis, que tem que ser perfeito. Mas as outras são o rebote, né? É quando eu tô jogando. Então fica muito mais fácil eu fazer qualquer outra peça relacionada que não seja petição inicial. Então, muita atenção. Por isso que eu acho que vocês têm que beijar, amar, abraçar o 319. E mesmo que você esteja seguro, você fala, não, professor, eu sei, petição inicial é fácil. Eu vou te pedir, fazer um combinado com você, que você veja depois se a sua petição inicial tá correta mesmo, olhando os incisos do 319, para ver se você botou tudo, porque é super comum o aluno ir mega confiante e no frigir dos ovos ele esquece um dos itens, um item bem besta, mas era o item necessário para aprovação. Então não subestime o seu vademécum. Eu tava pensando antes de começar a live, sabe, por causa do vademécum novo, que é assim, você precisa tratar o vademécum com carinho, como seu amigo, porque é ele que tem as respostas, né? E aí, eu fiquei imaginando como se ele fosse o... Ai, como é que chama, gente? Quando a gente tem aquele... A gente pede 3 desejos, como se fosse a lâmpada dos nossos desejos. Então você fala, vademécum, e aí, o que é isso? O que é aquilo? E eu essa semana estava dando aula na graduação e mostrando o vademécum para esses alunos e eu gosto muito de trabalhar com a etimologia das palavras, o que elas significam, né? E comecei a ver que o vide é veja, né? Que é a nossa remissão, que é tão importante. E vademécum é o vem comigo. Então, quando você estiver lá, você fala, vademécum, onde é que tá isso? Vem comigo, vamos comigo. O vademécum tá lá para isso. Aí, pessoal, o que são coisas básicas? Primeiro, tá fazendo direito civil? Eu não sei como é que tá a tua marcação. A minha ideia não é mudar a tua marcação de vademécum de jeito nenhum, mas eu só quero te mostrar a minha marcação do vademécum que eu fiz agora. Olha só, tem uns 4 grudes só. O que eu tenho que ter? Índice das palavrinhas do civil, Código Civil, índice das palavrinhas do CPC, índice das palavrinhas do CDC, e tenho que saber onde é que fica o índice da legislação, que é lá atrás, normalmente no vademécum, que são as leis, o nome das leis, e também o índice remissivo do STJ, no nosso caso, STJ. Temos que saber onde tá, gente. Não vai deixar para procurar na hora, você precisa saber onde tá. Bom, olhando aqui o vademécum, eu te indico, e vou só te dar alguns exemplos, mas você pode fazer sozinho na sua casa. Primeiro, a OAB é muito atual, então às vezes vale a pena a gente ler as súmulas de trás para frente para ver se tem alguma coisa relacionada a direito civil. Eu peguei as súmulas aqui do civil, primeiro, vou mostrar para vocês aqui, do STJ, que pode, vou só dar uma cantada, porque de repente você fala assim, putz, a professora falou e eu sei que é uma súmula, tá? Eu peguei poucas, ó, o meu vademécum tá na súmula 653 do STJ, não sei como tá o teu, tá? Então, eu indiquei, comecei a leitura de trás para frente só para falar para vocês. Se de repente não tem no teu vademécum, você pode escrever aí, né, indicar, mas se você escrever a súmula inteira, você sabe que pode configurar cola, né? Então, muito cuidado. Tem uma súmula que é a 638 do STJ que diz assim, ó, é abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil. Muito cuidado, a gente está tendo muitas questões relacionadas à fraude com relação a banco e tal, e lembre que o banco cai no CDC.
Aí, fiquei encasquetada com questões relacionadas à citação, tá? Que eu já vou indicar para vocês lá no CPC. Eu fiquei encasquetada e já vou mostrar para vocês. Também tem uma que eu achei interessante, que é a 621, que fala assim: os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas as compensações e repetibilidade. Nós estamos falando de alimentos, muita chance de cair. Saiba que tem a súmula 621. Depois tem uma 620, eu achei polêmica, que é tudo as mais novas, tá? A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Embriaguez, tô falando de embriaguez, tá? Artigo também que eu achei super legal, 600, tá? Para a configuração da violência doméstica ou familiar, não se exige coabitação entre autor e vítima. Nós falamos aqui que alguns membros da banca falam sobre violência doméstica, então saiba que existe uma súmula 600 que fala que não exige coabitação, tá? Depois, 596. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária somente se configurado no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Bom, se a gente está falando de atualidade, tem tudo a ver com alimentos. A questão dos alimentos dos avós já é um tema legal, e agora na pandemia mais ainda, tá? E eu vou parar nessa última aqui, que é a 595, não sei por que eu coloquei, que diz: as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno consumidor em curso não reconhecido pelo Ministério da Educação. Seria excelente se caísse. Pessoal, um aluno me mandou um trecho de uma gravação. Eu não tô aqui pra meter o pau em ninguém, tá? Assim, primeira coisa. Mas, ó, a gente usa a lei seca na OAB, tá, gente? Mera indicação de artigo pontua? Não pontua. Essa é a regra, né? Mera indicação de artigo não pontua. Então, o que eu preciso fazer? Copiar o artigo? Não, jamais. Eu preciso parafrasear, escrever com as minhas palavras. É isso. Com as súmulas acontece a mesma coisa. Então, o aluno me mandou um trecho de alguém falando assim: dificilmente vocês vão conseguir colocar jurisprudência. Eu não entendi muito bem, porque assim, o vademecum seco não tem jurisprudência a não ser as súmulas, né? Então, cuidado, porque você não botar uma coisa que é proibida. Assim como eu falo do índice proibidão, que é o índice das jornadas de direito civil. É proibido. Você pode tentar fazer a prova com o índice proibidão lá, com as jornadas do teu vademecum? Pode. Eu já vi retirar em vademecum por causa disso? Nunca vi. Mas você jamais pode falar: eu tô explicando isso por causa da jornada. Não. A jornada se refere a um artigo que ela explica. Então você vai botar o artigo e não algo proibido, entendeu, gente? Não vai, de repente, fazer um paranauê e botar um pedaço de uma decisão que nem pode ser usada lá no dia. Você só pode usar súmulas. A jurisprudência que tem aqui para usar é súmula. Belezura, gente? E outro ponto e último que eu gostaria muito de falar para vocês e que eu gosto sempre de destacar, porque eu acho que pode quebrar muito o aluno, é a Lei 9.099, tá, gente? Por que eu tô falando da 9.099? Que é a Lei dos Juizados Especiais. Gente, o meu vademecum tô completamente colado, que ódio. Porque a Lei 9.099, ela é uma lei mais rápida, mais célere, e muitas coisas da Lei 9.099 acabaram se espalhando, né? De tão certo que deu, como a audiência de conciliação, para todo o ordenamento jurídico. Então, na Lei 9.099, é uma lei curtinha, ela tá no lugar das leis mesmo, e é interessante que você veja que a gente tem aqui o recurso relacionado à Lei 9.099. Primeiro a gente tem as hipóteses, que você vai ver na própria lei. Depois a gente tem o recurso, que é o nosso recurso inominado. Então fica atento aí a, eventualmente, algum tipo de resposta que fala na Lei 9.099, tá?
que fique bem claro, artigo 31, ele fala assim, ó, não se admitirá reconvenção na lei 9.099, tá? Então fique esperto aí com relação à reconvenção, pode ser uma pergunta. E aí, gente, agora eu vou pro finalmente, alguns pontos que me chamaram a atenção do CPC, tá? Vou lá no CPC, que são modificações que não são desse ano, são modificações do ano passado, mas que me chamaram a atenção e eu fiz alguns grifos aqui para vocês, né? Porque a gente lê tantas vezes o CPC e tantas vezes... Ah, antes de terminar, duas coisas. É uma pergunta, gente, que quando eu era assistente lá em 2006, um aluno me fez e eu nunca esqueci, que a gente fala assim, ai, professora, mas eu não sei o nome da ação. Qual é o nome da ação que eu vou colocar, né? Ou a gente vai ter um nome cabal que você vai ver lá na régua do índice sistemático do CPC a partir da fase de conhecimento, que tem petição inicial, contestação, agravo, apelação, biriri. Você vai com o dedinho, o que já aconteceu, você vai para frente, para a próxima peça. Ou então, se você tem dúvida, lembra que a petição inicial ou ela tem um nome cabal, como nas ações especiais, ou ela tem um nome inventado, né? Eu gosto sempre de repetir isso. Então, por exemplo, uma ação de responsabilidade já aconteceu de uma ação de indenização estar escrita assim, ação de indenização no gabarito, mas foi aceito ação de obrigação de fazer, ação de responsabilidade, outro nome, desde que seja uma petição inicial. Mas tem um pulinho do gato que é você procurar o nome ação, tá? Tanto no CPC quanto no CC. Procura a palavra ação. Você vai ver um monte de tipo de nome de ação, tá? Então saiba que tô meio bloqueado, não tô achando o nome da ação, onde é que eu me inspiro ou vejo o nome, eu vou procurar primeiro no CPC, ação, e depois eu vou procurar no CC, ação, e vou achar uma ação. Essa semana, gente, porque eu estou pendendo para essa questão do advogado, eu até vou falar antes de abrir o CPC, lembrem que quando a gente fala de algum tipo de ação do advogado que pode gerar uma responsabilidade civil, lembre que eu tenho o Código de Ética e Disciplina da OAB, tá? E tenho o Estatuto. E eles, você consegue achar eles onde? Você sabe onde eles estão no teu vademecum? Porque nesse vademecum aqui, ele não tá, porque o nosso vademecum é assim, ó. Metade dele são os diplomas principais, metade dele é lei. Saiba que o Estatuto da OAB tá dentro dos diplomas principais, tá? No meu aqui, pelo menos no meu mais velhinho, tava depois de ECA. Então, é interessante, às vezes, se for alguma coisa relacionada a advogado, você ir até esse diploma, até por conta da interdisciplinariedade, tá? Eu vou abrir aqui o CPC só para falar para vocês sobre alguns pontos que me vieram à mente aqui, que a gente pode perguntar. Uma das perguntas que... Dois questionamentos relacionados a processo que eu acho que pode ser perguntado, tanto em peça como em questão. Primeiro, questões relacionadas à citação, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. E questões relacionadas à informação para buscar as partes, tá? Então, quando eu tô aqui no CPC, nossa, meu CPC tá grudado. A gente começa o CPC, aí no artigo 53, inciso D, que já caiu a 2 provas para trás, a gente tem a competência e tem o domicílio da vítima de violência doméstica, lembrando que pode ser adulto ou criança ou adolescente, tá? Eu gostei desse vademecum que veio, porque tá bem grifado coisas que mudaram, né? E entram na nossa prova assim, porque é de 2021, então... eu acho que pode, dentro de direitos e deveres das partes e dos procuradores, tem a questão de atualização de dados cadastrais, isso é super importante, no artigo 77, inciso 567, então fica de olho nisso. Gratuidade da justiça, 98, é sempre legal você saber, acho que, chances gigantes de cair alguma coisa relacionada à gratuidade. E aí, eu fui indo pra frente aqui no Código de Processo Civil e achei super interessante essa parte. Peraí que eu tô chegando. Porque, cara, tá colado. Meu vademecum tá de derrotado ainda.
Eu achei super interessante a partir do artigo 396, que fala de exibição de documento ou coisa, né? Tiveram algumas modificações nessa questão de exibição de documento ou coisa, de repente pode cair numa questão ou na petição inicial. E, peraí, gente, porque tá tudo grudado aqui. Partilha. E a parte de... Deixa eu dedilhar aqui, porque tá minhas folhas estão tudo grudadas, gente, dá vontade de chorar. Gente, eu até grifei, agora eu não tô achando mais o que eu grifei. Peraí. Domicílio da vítima. Aqui, ó. Eu gostaria que você desse uma lida na questão, na parte a partir do 237, que fala da comunicação dos atos processuais, tá? Então, é super interessante o artigo 238, que fala da citação, da efetivação da citação até 45 dias a partir da propositura da ação, tá? Isso é novidade de 2021. Depois também fala da citação feita por meio eletrônico a partir do 246. Eu não sei por que eu tô achando que vai cair alguma coisa relacionada a meio eletrônico. E, inclusive, multa de até 5% do valor da causa quando se deixa de confirmar no prazo legal sem justa causa o recebimento de citação por meio eletrônico. Eu encasquetei com esse negócio de citação por meio eletrônico. Bom, lembrando que dentro do CPC eu vou ter a palavra ação, dentro do CC eu vou ter a palavra ação. Bom, o que mais que eu anotei aqui para vocês? Pessoal, fiz mais algumas anotações que eu achei que também já falei, né, da competência da vítima, da citação, exibição de documento ou coisa. Eu pensei muito em ação de interdição, tá? E também a gente teve há um tempo atrás, relacionada à criança, ação de busca e apreensão, tá? Ficou aqui na minha cabeça. Quando a gente analisa todas as ações, todas as peças, tá, gente, em geral, qual peça caiu menos, né? Qual peça caiu menos das clássicas? Contestação caiu muito pouco. Eu acho que se contestação caísse seria maravilhoso, tá? Mas fica de olho em contestação na Lei 9.099, tá? Lembra que a contestação na Lei 9.099 eu também posso pedir, tá? Fica de olho na 9.099. E também, que caiu menos do que as clássicas, são ações relacionadas à execução. Execução pura e simples, tá? O que eu tenho para dizer para vocês? Bom, pessoal, eu sempre aposto em peças clássicas, porque eu acho que das clássicas vocês conseguem desenvolver tudo. Você não tem que ter medo das peças, porque você não precisa decorar as peças. Você precisa lembrar o modelão dela, né? A petição inicial, por exemplo, contestação, mas o código te diz o que você tem que pedir, o código te diz o que tem que ter. Só nos recursos que a gente vai ter aquela folha de rosto, né, que a gente chama, e uma outra folha, que a gente não precisa pular folha, basta a gente passar um traço indicando que a gente está pulando linha. Mas a gente não pode deixar o vademecum de lado jamais, porque ele te diz o que precisa ter. Teve uma pergunta que me falaram e fazem sempre para mim, que é sobre qualificação de parte em recurso, tá? Então eu vou te dar uma dica, gente. Olha, como examinador, primeiro, você nunca sabe como é que você foi na prova da OAB, né? Segunda fase. Então, assim, o mínimo que um advogado tem que saber é fazer qualificação completa. E lá no 319, você tem o passo a passo dela. Então, assim, não tenha preguiça de fazer qualificação completa. Então faça sim, em vez de escrever qualificação completa entre parênteses, tá? É a minha opinião, porque se eu fosse examinador e tua peça tivesse um ruim e você pelo menos soubesse fazer qualificação completa, eu subiria a sua nota, tá? E eu vejo isso durante todos esses anos que eu trabalho com segunda fase. Gisele. Mas às vezes a gente fica querendo economizar em quê, gente?
Porque veja, quando eu tenho uma peça básica e pego a pizza da OAB, eu tenho o quê? Endereçamento, partes, pedido. Se você não achar a sua tese miolo, teu miolinho, mas souber o nome da peça, começa a fazer endereçamento, partes, faz bonito o começo da tua peça. A primeira folha tem que ser maravilhosa, para o examinador ter gosto de corrigir tua prova. E aí, o miolo, se você não achar nada, não se desespera, pula metade de uma folha e continua. O beabá da peça que é sempre igual. Eu espero que não tenha ninguém aqui viajando, achando que vai criar uma coisa extraordinária na UAB. Você já tem que ter pé no chão de saber que você não vai criar nada. Você vai repetir o que o código diz. Para de viajar, né? É igual gente que faz TCC. Ah, não, professora, vou ler 3 livros, aí vou misturar na minha cabeça igual um liquidificador e vou criar. Mano, para com isso. O código vai te falar tudo que você tem que botar, só que você precisa ter humildade para olhar, só isso. Então lembra, o básico funciona sempre, o simples funciona sempre. Eu não quero aqui tirar 10, eu quero passar na OAB, eu espero que você também queira. Então, minha gente, que legal, a gente fez aí uma revisão de temas interessantes que podem cair. Não vale a pena a gente ficar, com certeza é isso, com certeza é aquilo. Eu sempre aposto em peças clássicas e acho que vale mais a pena a gente pensar em assuntos que podem cair. Lembra que o vademecum tá na tua mão, tu pode levar quantos vademecums você quiser. Se você fez essa merda que eu fiz de ter um vademecum novo, leva o velho e leva o novo, tá? E é isso. Gisele, grifar bastante o vademecum dá problema? Não, não dá problema nenhum, tá? Você não pode grifar. O que você não pode, né? Eu vou falar o que você não pode, mas você não vai mudar nada no teu vademecum agora, tá, gente? Agora vai assim mesmo, paciência, aleluia, reza e pronto. Porque eu sei que fazem muita coisa errada. Você não pode grifar teu vademecum ou botar clipes no teu vademecum de forma a montar uma peça, né? Não pode grifar, petição inicial é tudo verde, tudo vermelho. Ou, esse clipe, isso tá no edital. Mas foi assim que você aprendeu? Te deram assim? Faça, depois você vai lá reclamar. Depois, se der merda, você vai lá reclamar. Mas normalmente não dá, é raro, tá? É difícil, mas eu tenho que falar pra você a verdade. Tá lá no edital, tá bom? Então, o que eu quero dizer pra você? Lembra, em vez de você ficar pensando no que é mais difícil na sua peça, que é a tese, normalmente é a tese, né? Faça o básico, que é o da pizza, endereçamento, partes, pedido. E aí, depois você faz o resto. Lembra que o caderno de prova que é o que vai voltar. O rascunho, que está escrito rascunho em marca d'água, ele não é lido. Então não caia na besteira de fazer sua peça inteira no rascunho para depois passar a limpo, porque não vai dar tempo. Errou uma palavra, ou errou o nome da peça, errou qualquer coisa, risca, só risca, sem rasurar. Risca e continua, tá? Risca, faz um risco em cima e continua. Não rasure, não bota entre parênteses, nada disso. Lembra que você não pode inventar dado, mas você precisa botar algumas coisas necessárias, como algumas documentações, por exemplo. Colocou o documento, RG, 3 pontinhos. Rua, 3 pontinhos. Advogado, 3 pontinhos. Sua prova não pode ter nenhum tipo de identificação, tá? Identificação é 0. Letra ilegível também 0. E nome de peça errado, 0 também. Tá bom, pessoal? Bom, eu termino por aqui. Vamos ficar relax. Depois a gente faz uma última entrada antes de dormir pra gente ficar bem tranquilo. E agora, gente, é a nossa frase da semana, né? Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Agora a gente tem que seguir em frente, olhar pra frente. Olhar pra frente e acreditar. Tá bom, pessoal? Então eu desejo uma ótima prova pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.